Continuando a série de mensagens, às vezes. Seu copo deve estar tranquilo agora. Não importa não de pegar seu copo? Meus queridos, graça e paz, amém? Vocês já foram abençoados já? Você pode curvar sua cabeça para que possamos orar? Muito obrigado. Para que possamos orar em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos ouvir uma palavra da parte do Senhor. Pedimos o Teu Espírito Santo que ministre nosso coração de forma perceptível, para que possamos aplicar na nossa vida cada palavra ministrada aqui. Que não seja o meu entendimento, simplesmente, mas seja o Senhor, através do Espírito Santo, me dando a direção, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, sem mais delongas, em Jó, capítulo 1, versículo 1. E aí, Rick? Jó, capítulo 1, versículo 1, eu quero meditar com você, dando continuidade nessa série de mensagens. Domingo passado, pastor Vinícius ministrou a mensagem aqui, e o tema foi, às vezes é o tema dessa série desse mês, a dor nos ensina a valorizar a alegria. Quem estava aqui? Levanta a mão para me ver. Foi bênção, não foi? O homem é fera mesmo. Eu quero dar continuidade hoje, trabalhando o tema que me foi proposto, e eu queria ler com você Jó capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para ganhar tempo, e eu preciso ler todo o texto, para que possamos compreender aqui em tese o que o texto quer falar. Amém ou não amém? Está aqui em cima, quem não trouxe Bíblia. O texto diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Fala assim comigo: homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aí o texto segue dizendo o seguinte: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, ou seja, o mais rico. Versículo 4: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, perceba que era muito tempo festejando, chamava Jó acaso não o cercastes com bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Versículo 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão, ou seja, contra a vida dele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Versículo 16: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer-te a nova.
Versículo 17: falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Versículo 18: também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto como um ato de humilhação, né? Rapou a cabeça e lançou-se em terra. E o que, queridos? Blasfemou e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus o deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, em toda situação acontecendo, em toda tragédia, em todo momento, diz a Bíblia que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Texto maravilhoso, lindo de se ler, mas não bonito de viver, né? Porque nós percebemos aqui, de forma nítida, a história de Jó, em que era um homem que temia a Deus, tinha integridade, tinha respeito, era um homem honesto, justo, tinha compromisso com as coisas de Deus. Mas o que acontece é que, por consequência de uma ação impelida por uma permissão de Deus, uma quantidade de situações vai acontecendo com Jó, perda dos filhos, 10 filhos, e assim por diante. A série de mensagem, coloca para nós lá, Paula, a série de mensagens que nós estamos trabalhando esse mês, fala comigo assim: às vezes. O tema principal desse mês é às vezes, e hoje nós daremos continuidade trabalhando sobre esse ponto aqui. Próximo slide, por favor. O próximo. Fala comigo assim: 1, 2, 3. Às vezes dá errado quando você faz tudo certo. Quando você lê a história de Jó, que é o texto principal para nós aqui, você percebe que Jó, Bizu, agiu certo o tempo todo. É homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O comportamento desse homem é um comportamento ímpar, diferente. Ele tem um compromisso com Deus, ele tem um compromisso com a família, mas o interessante é que Deus permite que Jó seja tentado nas suas faculdades mentais, no seu físico, na perda de família. E o texto diz que Jó a nada atribuiu a Deus como falta. Mas o interessante é que eu pego como observação, é porque Jó era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal, e tudo isso aconteceu com ele. Perceba, observando a história de Jó, que o cara não está fazendo nada de errado. Ele está comportando como deve se comportar, como um homem que serve a Deus, que ama a família, que ama a sua casa, porque fala até de onde ele era, terra de Uz, mas por consequência dos intempéries do tempo, Jó sofre com a perda de não só um filho, mas de 7 homens e 3 mulheres. Depois, você vai observando o texto, você percebe que por consequência vai acontecendo fatos. Os filhos morrem, depois os gados morrem, depois os camelos morrem, e interessante é que não dá espaço de tempo. Quando um chega para contar a notícia, ele sai, outro já chega. Ó, Jó, sabe seus camelos? Você perdeu, cara. Vieram os caldeus e saquearam tudo. Sabe as suas ovelhas? Jó, sinto muito dizer, só eu sobrevivi para te contar. Mataram tudo, roubaram tudo. E acho que o mais dolorido para Jó foi a notícia dos filhos. O texto diz que veio um vento dos 4 cantos, tão forte, e os filhos se perderam depois dessa ação impelida pelo vento. Quem está me entendendo? Veja o texto, que você vai perceber que no capítulo 1, pelo menos, lá na frente Jó vai expressar sua humanidade, ele revolta, fica triste. Mas aqui no capítulo 1, você percebe que Jó está alinhado com a sua vida, e mesmo assim, algumas situações começam a acontecer com ele de uma forma que não dá para explicar. Porque entenda uma coisa, nós estamos aqui de certa forma, com a palavra de Deus na mão, e vendo a história e a vida do homem escrita. É diferente você estar vivendo isso. Quem entende isso? Totalmente diferente. Uma coisa é eu estar aqui sentado, confortável, numa cadeira, assistindo um culto, um lugar, ambiente bacana, e lendo a história. Outra coisa é eu estar vivendo a história de Jó. São 2 fatores diferentes.
ler aqui é simples demais, mas imagine estar na pele de Jó, entendendo que o cara está andando tudo certinho e tendo o resultado que ele não queria, ou seja, que ele não plantou. A gente sempre escuta esse negócio, que a lei da semeadura não falha, e por consequência não falha mesmo, mas em alguns momentos você não planta aquilo e aquilo acontece. Quem aqui planta carrapicho em horta? Ninguém, mas acontece. Sim ou não? Acontece. Quem aqui planta aquela cebolinha em horta para poder... Você não planta aquilo lá, mas aquilo lá o quê? Acontece. Porque nem sempre tem uma ordem certeira na vida. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Sobre isso eu queria falar com você nessa noite. Às vezes dá errado quando você faz tudo certo. Em alguns momentos da vida a gente não entende isso e sofre demais, porque a gente pensa que o fato da gente plantar alguma coisa, por consequência, tem que dar certo. E nem sempre dá certo. Talvez você ouvindo essa palavra possa pensar, mas que palavra de domingo, poxa, como é que o pastor fala uma mensagem dessa com a gente? Que às vezes fazendo certo, a gente recolhe o que não queria, mas é a verdade, é a vida. Primeiro ponto que eu quero observar com você, é que você precisa ter paciência. Fala, eu preciso ter paciência. Primeira coisa, tenha paciência. Por quê? Porque a vida humana, ela não é regida pelas exatas, é regida por humanas. É exatas que bate tudo certo o cálculo. Você coloca 2 mais 2, dá um resultado certo, você estando aqui ou em outro país. Não muda, é o mesmo resultado. Mas quando se trata da vida humana, não é exatas. Nem sempre 1 mais 1 é 2 na vida humana do dia a dia. Quem está me entendendo? Só que o nosso problema é que nós pensamos que às vezes a vida, ela funciona assim. Logo eu fiz assim e por consequência tem que acontecer. Meu irmão, não é exato, é humano, é matéria de ciência, é matéria de psicologia, não bate certo, é fator que não bate certo, pode alterar, mesmo você fazendo tudo certo. Segunda coisa, mesmo eu tendo planejado, arquitetado, pode ser que o pneu fura, pode ser que o prédio cai, você estudou, capacitou. Teve um acidente uma vez na igreja, se eu não me engano, em São Paulo, que o prédio caiu da igreja, e alguém estudou para estruturar aquele prédio lá. Quem aqui já planejou uma viagem, e durante a viagem o pneu furou do carro ou da moto? Levanta a mão para me ver. Ninguém? Você, Braulio? Você planejou isso? Não. Você olhou direitinho o carro, fez revisão, inclusive, esse é o certo. Antes de viajar, olhar o óleo do carro, ver o pneu, é coisa simples. Mas acontece furar o pneu, acontece do carro esquentar o motor, um tal de cebolinha, acontece. Por quê? Por mais que eu tenha planejado, arquitetado das coisas darem certo, mas não é exatas. Quem está me entendendo? Outro detalhe importante, quando as coisas acontecerem que fugirem do seu controle, entenda uma coisa, fala assim comigo, não é, mais forte, não é culpa de Deus. Deus não é culpado porque as coisas deram errado, mesmo você fazendo certo, porque naturalmente a gente quer colocar uma culpa em um terceiro, e aí como a gente não encontra uma pessoa para culpar, a migração sempre cai em alguém, e geralmente cai em Deus, como se Deus fosse culpado. Porque o Senhor não deu livramento, porque o Senhor permitiu isso acontecer, e a gente vai murmurando por ver algo que aconteceu, que fugiu fora do nosso controle, mesmo fazendo o certo. Então às vezes dá errado quando você faz tudo certo. Fala com o seu irmão do lado, às vezes você vai fazer tudo certo e vai dar errado. É a vida. Pastor, que absurdo. É a vida, senhor. A vida é assim mesmo. Você faz tudo certinho e às vezes não sai da maneira que você quer. Segundo ponto, para que possamos avançar na mensagem. 1, 2, 3. Minha multimídia é um teste que eles fazem com você, para vocês verem se está ligado, né, Paula? Para ver se está ligado. Vamos lá. 1, 2, 3. Segunda coisa que eu aprendo com você, abra sua Bíblia em Provérbios 16, 9. O resultado nem sempre é previsível, nem sempre tem como prever o que vai dar como resultado, mesmo com esforços e planos bem executados. Tem quanto tempo que você é eletricista? 15 anos. Você planejou cair?
Você sabia que teria essa trabalheira toda? Mas aconteceu, não aconteceu? E mesmo tomando cuidado. Provérbios 16, versículo 9. Olha aí. O que diz lá? O coração do homem, do humano, ele traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, a assinatura final vem de Deus. Você pode arquitetar, planejar, mas quem assina a final é o Senhor Jesus da sua vida. O resultado nem sempre é previsível, por isso aprenda sempre a esperar o pior. Meu pai me ensinou isso, eu guardei para mim no coração. Ele sempre fala comigo assim: deixa eu falar com você uma coisa. Na vida adulta, você precisa sempre esperar o pior. Nunca coloca a sua expectativa nas coisas dando certo. Coloca o pior. Porque se der certo, glória a Deus. Se der errado, glória a Deus. Você não colocou expectativa. A gente sofre mais não é com o resultado. Nós sofremos mais porque nós colocamos expectativa de que irá acontecer. Isso é que mata a gente, porque o resultado não se muda. Quando acontece, não tem como mais mudar. Mas o que mata a gente, perturba a gente, foi a nossa expectativa e esperança colocada em algo que não estava no nosso comando, no nosso poder. Sim ou não, queridos? Então, a segunda coisa, o resultado nem sempre é previsível. Como eu disse no primeiro tópico, não é 2 mais 2 que está o resultado exato aqui em outro lugar. Talvez uma atitude que você faz, um comportamento, muda toda a trajetória, e se fosse outro fazendo, seria outra coisa totalmente diferente, porque a vida não é uma matemática. E parece que é bobeira repetir isso, mas eu converso com alguns dos irmãos em aconselhamento, e parece que eles assumem a vida como se fosse uma matemática. Mas pastor, eu fiz tudo isso e isso aconteceu. Pastor, eu paguei um preço assim, assim, assado, e parece que Deus não respondeu. É porque ele está enxergando como uma matemática, e as coisas não funcionam assim. Terceiro ponto que eu aprendo com você. Agora é o terceiro, Paula. Terceiro ponto. Um, dois, três. Detalhe, você está aqui planejando de ir a um destino, dirigindo seu carro, dirigindo seu carro. Só que aí, uma pessoa rebitou a noite inteira viajando, tomando rebite, e vai e bate no seu carro. Está vendo? É um fator externo. Você dormiu direitinho, você alinhou o carro direitinho, você abasteceu o carro, você fez tudo certo, mas uma outra pessoa, que é um fator exterior, acabou colidindo com seu carro. Você planeja o ano todinho para janeiro ir para a praia, coisa maravilhosa, cria uma expectativa danada, e arruma as farofas vazias, os ovos fritos, os tropeiros, pega o carro, enche de tropeiro esses trem, ou o ônibus mesmo, partiu praia, descansar. Chega lá, chove. Pobre é uma carniça. A gente prepara o ano todinho para poder curtir na praia, chega no dia, chove. Por quê? É fator externo. Você controla o tempo? Você consegue controlar o tempo? Mas você olhou, cara, você fez tudo direitinho, você olhou o tempo, o dia certinho, você puxou no clima-tempo daquela data, quando seria, e chegou lá, deu tudo errado, que é fator externo. Outro detalhe interessante, que é fator externo. Você alinha as contas do cartão seu. Você pega suas contas do cartão e fala: cara, esse mês vou alinhar tudo. Vou pegar o dinheiro que eu juntei aqui, vou pagar minhas contas, vou ficar agora, certinho. O gás vai e acaba. O menino vai e adoece. Aparece uma cobrança que você nem sabia. Lá da Cláudia Calçados, você comprou um sapato lá parcelado. Você nem lembrava daquilo. Por quê? Porque são fatores externos. Você não controla isso. E entender essas coisas, meus irmãos, é curador, é transformador. Amém ou não amém?
Outro detalhe importante, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, vocês vão dizer, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis que o sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um pouco, e logo se dissipa, se vai. Quarto tópico, quarto ponto. Um, dois, três. Não, tá ruim demais. Vamos lá. É o 5? Eles estão testando ali ainda, vê se vocês estão ligados mesmo. 1, 2, 3. Às vezes o fator emocional, seu psicológico, pode influenciar no resultado, mesmo que você fez tudo certo. Quer uma prova viva? Quem tirou habilitação? Você faz tudo direitinho. Vai lá na autoescola, pega seu cartão, parcela em 10 vezes, 12 vezes, sem juros, Lagoa Cred. Aí você marca as aulas. Certo? Começa a fazer as aulas, passa lá na rampa direitinho, na carteira A. Não bate nos cones, mas falou assim, dia de exame amanhã, acabou. Parece que tudo que você aprendeu durante as 15 aulas some assim das suas vistas. Por quê? Psicológico. É ou não é, irmãos? Basta o examinador falar com você assim, bom dia, pode se ajeitar para começar os procedimentos da aula, acabou. Já cai no banco assim todo, já afrouxa as penas todinha. Pode fazer os procedimentos, por favor? Bom dia. Aí ele segura uma prancheta na mão, se for o que foi me examinar, e fica assim esperando fazer. Aí você não sabe se você olha o retrovisor, se olha aqui o retrovisor de cá, se liga a chave com o pé na embreagem, você já esquece freio de mão. Por quê? Porque é fator psicológico. Mexeu com você. E olha que interessante, você estudou, você passou 15 aulas, você sentou numa cadeira lá e estudou sobre a lei, mas chega na hora lá, parece que dá para você um branco, porque é fator psicológico, te abala. Na carteira A eu tirei de primeira, na B também. Aí na D, cara, na D eu estava todo vaidoso. Falei, cara, tirei a B de primeira, esperei 2 anos de carteira B para ter carteira D. Falei, hoje é o dia de eu tirar a carteira tranquilo. E por mais que você tenta dizer para você que você está nervoso, você fica nervoso. Parece que quando você fala para você que você não está nervoso, aí você fica mais nervoso ainda. Não é assim? Cheguei lá, falei, agora eu vou aprumar aqui, que agora é minha vez. Comecei dirigindo lá o micro-ônibus direitinho, cara. Fiz tudo certinho, tudo certinho. E não é desculpa não, fiz tudo certo. Aí na hora de pegar a habilitação, todo confiante, falei, agora é pegar a minha habilitação dele, né? O rapaz perguntou para mim, o instrutor, um branco, forte, e ele é bem mau assim. Aí ele perguntou para mim quantos anos eu tinha. Eu falei de 23 para 24 anos. Aí ele falou comigo assim, não, você está novo, você pode voltar mais vezes, viu? Aí eu fiquei, cara, será que eu respondo? Será que eu falo alguma coisa? Mas se eu responder ele aqui, pode ser que na próxima banca eu pegue ele de novo. Então eu vou ter que engolir calado, mesmo tendo feito tudo certo, porque ele simplesmente achou que eu sou novo e dirigi um ônibus. Mas presta atenção, eu paguei a habilitação direitinho, eu tenho a idade certa, eu cumpri todos os requisitos, mas o cara não quis me dar habilitação porque eu era novo. E é tão prova que não foi brincadeira, que eu fiquei 2 meses sem ir lá, não foi? Não fiz nenhuma aula, voltei, outro examinador me examinou e eu passei. Fator o quê? Externo, psicológico. Você não controla. Falou que é prova, você dedica o ano todinho estudando. O professor fala com você assim, bom dia, pode começar a sua prova, você tem 2 horas, acabou. Você desarma todinho. Por quê? Porque às vezes o fator emocional, psicológico, tira toda a sua estabilização. Sim ou não, queridos? Ou só eu passei aperto em autoescola? E é interessante, a maioria das pessoas que tomam pau em autoescola sabe pilotar. E os que passam, não fraga nada. Cinco. Quinto ponto. Quem está aprendendo algo aí? Quinto, 1, 2, 3.
Sabe, meus irmãos, às vezes falhar é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Tem hora que não é o capeta não, viu? Tem hora que é Deus cuidando de você, te calçando as sandálias da humildade, para você não ficar vaidoso. A gente é vaidoso por natureza. Nós tentamos sustentar uma imagem de perfeição, mesmo sabendo que a gente não é perfeito, mas nós queremos aparentar a perfeição. Nós queremos vestir uma roupa para agradar as pessoas, queremos nos portar para tentar nos encaixar num padrão social, porque a gente tenta fazer isso o tempo todinho, ficar nos ajustando, nos anulando para tentar aparentar algo que não é. E hipócrita é quem diz que não, isso não é verdade. A gente veste uma roupa, não é baseado no gosto da gente, é porque uma moda, um estilista francês diz que aquilo é a moda. O que eu aprendo com você? Você precisa aprender com as falhas, porque elas são valiosas para o crescimento pessoal e profissional. A gente tem que falhar às vezes, sabe? Para reconhecer o quão frágil a gente é, para aprender a ter misericórdia dos outros. Igreja é muito disso. Não aqui é o Shaddai, porque o pastor Seus não deixa isso acontecer. Mas igreja, às vezes, já foi um tempo um lugar de punição. O cara errou, tinha que trazer o cara aqui na frente, expor toda a vida do cara. E a pergunta é: isso vai restaurar ou vai ridicularizar a pessoa? O erro é bom. Ô Bizu, você acertou tudo de primeira? Vendendo carro, foi tudo certinho? Ou você fez errado? Para chegar no seu nível hoje de venda de carro, você teve o quê? Que errar. Irmãos, errar faz parte da vida. Amém ou não amém? Não se culpe. Para de colocar esse peso excessivo nas costas, como se fosse a pior pessoa do mundo, que você errou. Não sou, você é ser humano comum, normal, você erra. Você erra, você falha. Não estou aqui dando para você base para você sustentar o erro, quem está me entendendo? Mas estou conscientizando você, você erra. Você erra numa atitude, você erra numa decisão, você erra no trânsito, você erra com a fala, você erra com o comportamento, você erra com o pensamento. Quantos de nós já julgou alguém por ver? Ah, esse cara não vale nada, e hoje é o melhor amigo que você tem. Ah, essa mulher não vale nada, esse namorado do meu filho não vale nada. É o cara que te ajuda, leva você para poder tomar remédio de pressão, cuida de você. Por quê? Porque errar faz parte. O que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o rompimento dessa crença limitante que a gente tem que ser perfeito. E Deus, irmãos, Ele é maestro em calçar em nós a sandália da humildade. Vira para o seu irmão do lado e pergunta dele: você tem calçado a sandália da humildade? Você tem reconhecido que você é falho? Ou tem achado que você é um super crente? Um super homem de Deus? Provérbios 24, 16 diz o seguinte. Provérbios 24, 16. Se isso não fosse verdade, não era bíblico. Olha o que diz: porque 7 vezes cairá quem, queridos? O certo, o que pratica justiça, o que anda com a vida alinhada, mas ele o quê? Se levantará. Você pode até cair, tropeçar na sua fé, na sua vida com Deus, no seu casamento, no seu trabalho, porque você é falho, não há perfeição em você. Mas o justo ele cai, mas ele não permanece no chão, é durante um tempo, ele se ergue e se levanta. Sexto ponto. 1, 2, 3. O sucesso não é garantido mesmo quando se faz tudo certo. 2 pontos de observação para a gente poder entender isso aqui. Traz na sua mente aí um pai, uma mãe que criou um filho perfeito. Cobrou do menino, pegou no pé, encheu o saco, era o tempo todo na cola e no final aquela criança não prestou. Pendeu para o lado ruim da vida. Acontece ou não? Acontece ou não? Acontece. Acontece. Porque o sucesso é garantido. Mesmo que o pai coloque o filho na escola particular, incentiva, fica na cola, no pé, não tem garantia. Se aquela pessoa entender que não quer seguir aquele caminho, não tem nada que faça. Nem reza braba. Nada que se faça. Nada. Mas em contrapartida,
Vocês conhecem pessoas que não tiveram uma boa educação em casa, uma boa orientação dos pais, e se tornaram homem de bem e mulher de bem, pai de família. Deu para entender? Por um lado, foram bem instruídos e resolveram não seguir aquela direção. Outros não tiveram essa mesma oportunidade e, em contrapartida, escolheram abraçar o que é certo. Por quê? Porque o sucesso não é garantido, mesmo quando se faz tudo certo. A galera do marketing digital veio provar isso para a gente. Os meninos ganhando 100 mil reais, 200 mil, 300, 400, 500 mil, e não tem faculdade. Tem sucesso e não pagou o preço de ir para uma faculdade estudar. Deu para entender? Você estudou um tempão, fez curso, estudou, levantou 4 horas da manhã, e o cara que gastou dinheiro, gastou tempo de vida indo para Bom Despacho, para Nova Serrana, para Arcos, Divinópolis. Não estou criticando, não estou te mostrando para você que não tem sucesso garantido. Deu para entender? Sim ou não, queridos? E os caras ganham mais que eu sei, ganham mais do que eu, ganham mais do que nós tudo junto. E leitura, me livre. Conhecimento, só para vender mesmo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem dos... Cara, vamos ler esse texto junto aqui, porque esse texto merece a gente ler junto. Vamos lá. Esse texto aqui é a explicação da mensagem. Vamos lá? 1, 2, 3. Segura. Eclesiastes aqui, Salomão está fazendo uma observação, uma pontuação. Ele está colocando aqui, quem Eclesiastes, ele está mais velho, tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Provérbios, ele está garotão, está com 700 mulheres, 300 concubinas, está rico, ouro, prata, sabedoria. Eclesiastes, ele está mais cansado, está mais maduro. E ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol. Continua. Segunda, o que ele observou? Que aquele que preparou, fez todo o treinamento, nem sempre ganha a corrida. Ele observou isso em algum momento. Com certeza tinha algumas competições naquela época lá, e ele percebeu, observando que algumas pessoas se prepararam o ano todo, e no final, dava uma diarreia, uma dor de cabeça, ficava nervoso, porque era uma prova, e perdia toda a estribeira. Continua. Meu pai fala uma coisa interessante. Eu cito meu pai porque é a referência que eu tenho, e não estou puxando saco, não. É a referência que eu tenho mesmo. Meu pai fala que o uso da força atrofia o uso do cérebro. Quanto mais forte você é... Você quer uma prova disso aqui? Tem um filme. Qual que é aquele filme que a gente assistiu, que o cara é todo esmirradinho e o cara é o crânio, o anãozinho que fica com o livro na mão? É o Senhor dos Anéis? Que tem um anãozinho que tem um livro na mão? Tem, não tem? Game of Thrones, né? O anãozinho é o quê? É o crânio, o irmão dele, fortão e bobão. É a mente séria, é o que pensa, é o que articula. Por quê? Porque não confia, não tem força. A única forma dele sobreviver é o quê, Braulio? Pensando. Então, o que Salomão percebeu? Que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, e que os sábios nem sempre o quê? O cara estudou, preparou, mas aí vem um governo novo, tirou toda a estribeira dele. Continua. Juntou o ano todinho de dinheiro. Vem um ladrão e rouba. Aparece uma conta, um familiar adoece, e aí a riqueza se vai. Continua. Nem sempre é honrado quem é inteligente. Na verdade é mais desprezado. Dá para você ver pelo governo, né? A inteligência foi desprezada. Continua. Tudo depende do quê? Dos intempéries do tempo.
e do acaso, o que não se planeja, o que não se segura. Quem entendeu isso aí? Sétimo ponto. Sétimo, a busca pela perfeição muitas vezes é inatingível devido à natureza imperfeita do mundo. Eu aprendo com você observando isso, que a busca pela perfeição, ela é um pouco hipócrita, pois buscar algo que eu não consigo é ser uma pessoa hostil. Meu irmão, põe na sua cabeça, Luiz, você não é perfeito, cara. Então não cobra a perfeição dos outros. Não tenta sustentar uma coisa que você não consegue, você não é perfeito. Você não é perfeito. Então pare de cobrar a perfeição dos outros. Para de olhar para os outros e falar, cara, por que ele fez apontando? Você não é perfeito. O que nós usamos nessa igreja aqui o tempo todo é a palavra chamada misericórdia, porque é o que Deus tem com a gente, misericórdia. A nossa justiça diante do Senhor, diz a palavra dele, é como um trapo de quê? De imundícia. Não tem justiça em nós não, irmãos. Não existe justiça em nós não. É por isso que a gente precisa ser misericordioso com os outros, olhar com um olhar de piedade, misericórdia, estender as mãos. O que eu aprendo com você? Essa busca pela perfeição, ela é hipócrita. Outra coisa que eu aprendo com você: não casei, mas lido com casamento. Não existe o casamento perfeito, não existe o filho perfeito, não existe a mulher perfeita, nem o marido perfeito, nem a casa perfeita, não existe família perfeita. Tudo tem um problema, tem alguma situação. Sim ou não? Levanta a mão quem tem um casamento perfeito aí. Ninguém, né? Levanta a mão quem tem um filho perfeito aí. Ninguém, né? Levanta a mão quem tem a família perfeita. Ninguém, porque é gente. São pessoas, são emoções, são comportamentos, são ideias totalmente diferentes. Cada um sofrendo seu tanto e chorando seu pranto. Mas aí a gente tenta cobrar uma perfeição. Mas abre um parênteses aqui, grandão. Às vezes eu vejo os irmãos falarem comigo que eu sou muito radical nos meus posicionamentos. Eu queria até abrir um parênteses em relação a isso aqui na mensagem. Eu busco na minha vida, de verdade mesmo, e até como conselho para você, evitar o máximo de me prejudicar amanhã. Então, por exemplo, as minhas atitudes e comportamentos, eu sempre tento prezar para que amanhã as pessoas, não tenham por que pegar no meu pé. Então eu sempre penso de forma calculada. Um exemplo, se eu tenho um relacionamento, olha para mim, um relacionamento com uma pessoa, uma amizade, que eu estou vendo que vai me prejudicar, que vai me atrapalhar no ministério, o que eu faço? Eu distancio. Pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais gente boa, mas se eu compreender que ela vai atrapalhar a minha vida, eu não tenho resistência alguma de cortar na minha mente e desligar. A mesma coisa funciona em qualquer outra área da minha vida, seja sentimental, seja relacional, seja qualquer coisa. Se eu entender e compreender que eu não consigo sustentar o que querem de mim, ou o que eu posso ofertar, eu acabo. Sabe por quê? Porque lá na frente, eu colho o fruto, o resultado, muito pior. Sim ou não? Eu entro um parênteses aqui. Muito casamento está pipocando, sabe por que foi? Porque você ignorou os fatores. O cara te beliscou você uma vez, te ameaçou você com palavra, e você feito besta acreditou no perdão, que ele vai mudar. Não, eu vou acreditar que ele vai mudar. Aí casa, muda? Muda não, irmão. Muda não. Comportamento humano, para mudar, a pessoa muda um grãozinho de areia, já para ela já é difícil demais. Então não ignore os fatos. Amém ou não amém? Você é radical demais? Não sou radical demais não. É porque eu sei que as consequências ou a falta de tomar decisão lá na frente vai me ser cobrada, todo jeito. Por exemplo, você come aqui, igual nós somos na casa do Valmir, comemos pra caramba, hein, Valmir? Uma feijoada bruta. Eu tô com a consciência pesada, cara, porque eu sei que eu vou ter que pagar isso lá na academia, Pedro, porque não adianta, cara. Quem está entendendo, irmãos? Não adianta. Vamos lá, vamos ganhar tempo. Capítulo número 8. 8, Paula. 1, 2, 3. Processo nem sempre é linear.
Hoje você está muito bem, feliz. E está o quê? Tudo bem por estar assim. Amanhã você acorda e por nada você está triste. E está o quê? Tudo bem. Porque não é linear. Você tem altos e baixos. Tem dia, irmão, que você quer conversar com todo mundo, quer trocar ideia, você liga para os outros. E tem dia que você não quer falar com ninguém. Não quer ver cara de ninguém, quer ficar no seu quarto fechado. E está tudo bem. Por quê? Não é linear. Você não consegue, irmãos, dizer para você uma coisa. Sabe essa pessoa que pinta para você uma perfeição? É mentira, viu? É mentira. Abre seu olho. Quem o tempo todo fica te bajulando, rindo. Tem dia, cara, que você não quer, você está mal. Tem dia, Guilherme, que eu não quero ver você, e não é nada contra você, é algo meu, é dia meu, está entendendo? Tem dia que o Guilherme não quer atender o telefone. Não adianta você insistir bem, o que você tem? Não tem nada. Ele só acordou com a pau um pouco virada hoje. E daqui a pouco, em 3 horas, passa aquilo lá e ele resolve. Mulher, é muito interessante isso aí. O homem está falando, tá bom, Sara, né? Ô Sara, tá bem. O que você tem, Elmer? O que eu te fiz, Elmer? Elmer, ô bem, não é nada não, sou. Se deixar passar, Elmer, daqui a pouco você é o quê? Me ora. Por quê? Porque não é linear. Quem está me entendendo, irmãos? Não é linear, é altos e baixos. Próximo ponto, 9. 1, 2, 3. Eu disse isso mais cedo aqui, vou tornar a repetir. Tem hora que a gente tem que fracassar, só para a gente voltar ao normal. Tem hora que a vida precisa dar na gente assim, uma sacudida, só para a gente poder alinhar de novo nos trilhos e calçar a sandália da humildade. Próximo, para ganhar tempo. 1, 2, 3. Provérbios 3, 5 diz o seguinte, Provérbios 3, 5, eu vou ler com você te explicando esse texto. Provérbios 3, 5, olha o que diz: confie no Senhor. Repita-se comigo: eu preciso confiar no Senhor. Olha que interessante, não é no seu marido não, está vendo? Nem no seu pastor, nem nos seus filhos, é no que ele não erra, ele é imutável, não muda, não tem sombra de variação em Deus. Então confia no Senhor. Coloca a mão no seu coração: eu preciso aprender a confiar em Deus. Engraçado, né? Parece simples demais, mas na hora que a porca aperta, a gente não confia em Deus. A gente busca solução lá no banco, parcelar N vezes a conta. A gente preocupa mais em acreditar na palavra do médico. Mas a orientação é: confie no Senhor de todo o seu coração. Não é pela metade. É fechar os olhos como a mulher lá do sino direito e confiar. E não se apoie no seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento ele é variável, ele muda. Meus irmãos, essa palavra que nós trouxemos para você nessa noite é para tirar esse peso das suas costas, sabe, de perfeição. Esse peso que a gente carrega de querer acertar tudo, de quando as coisas não saem nos conformes, a gente fica se cobrando, se martirizando. Tira isso, senhor. Abandona isso. Para de se cobrar. Às vezes, fazendo tudo certo, dá errado. Não é o capeta às vezes, não. É a vida mesmo. Às vezes é o capeta, mas às vezes também não é o capeta. Às vezes é uma atitude sua, uma decisão precipitada, uma ação sua, ou até mesmo intempéries do tempo, que você não domina. Então tira esse peso. Amém? Alivia. Faz a vida ficar leve, prazerosa. É muito pouco tempo de existência para você ficar pegando todo tipo de peso. Aí passa num canto, pega os pesos do cartão, coloca nas costas. Aí o filho deu problema na escola, pega mais um peso. Aí o casal, não, aí tá doido aí. Tá doido, que vida pesada é essa? Que vida pesada é essa? Daqui a pouco a mente está aí projetando besteira. Mentira, acontece.
Acontece. Excesso de pesos. Vai colocando peso na mente. Vai se cobrando. Quem pediu, irmãos, pra você se cobrar desse tanto? No final, que valor isso tem? Qual o valor que isso tem? A não ser prejudicar a sua saúde, a não ser destruir a sua vida emocional, a não ser fazer você perder cabelo e dar taquicardia, a não ser alimentar uma pereba dentro de você que nunca cura. Sabe que essa pereba nunca cura? É que você alimenta ela o tempo todinho. O tempo todinho fica nutrindo. Joga um lepecídio em cima, aí você fala, não, é o pastor, é o menino que acabou de crescer, está dando para mim ensinamento. Não, é que é o pastor Vinícius, é muito grosso. Não, porque esse irmão não serve me orientar, não. Porque esse patrão meu, ele erra, aí você não recebe. O lepecídio está sendo jogado, a pereba está aberta para poder cicatrizar, mas você não permite, porque você vai observando o que acontece, de quem é a fonte, quem é a informação, e rejeita a palavra. Mas hoje a palavra para você hoje é, mesmo quando você faz tudo certo, Cadu, às vezes dá errado. Dá errado. E não é culpa sua. Não é culpa de Deus. É só um fator externo da vida. Anderson, você vai preparar para poder pegar a galera para a faculdade lá, e alguma hora o pneu vai furar. Não, acontece, cara. A van uma hora para. Você olha o motor do trem direitinho, você olha o óleo direitinho, você olha o freio, quem está me entendendo, irmãos? A minha mensagem hoje para vocês, da parte de Deus, é: descansa no Senhor. Tira o peso das suas costas. Pare de pôr peso no seu casamento. Pare de cobrar a perfeição dos seus filhos. Pare de cobrar a perfeição do seu pastor. Eu não sou perfeito, não. Aqui eu de calça aqui, piada. Muita gente não gosta. Problema seu. Eu não gosto de tantão de coisa e não tenho que discordar por causa disso. Tem um tantão de coisa que eu não concordo, mas eu tenho que fazer, porque, por exemplo, pagar documento do carro eu não concordo. Mas não deixa eu pagar para você ver, não. Que janeiro a fevereiro, só o guinchão, levando o carro embora. Fica de pé em nome de Jesus. Cadê o Tiagão? Nós vamos cantar uma música agora. Me veio na mente aqui, para trazer paz para o nosso coração. Quem está sentindo uma paz no coração aí? Tira esse peso, pelo amor de Deus. Tira esse peso. Tiagão, cadê ele? Aquela música, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração para prosseguir. O cara não é crente, pai, não, mas tem umas músicas top, né? Fala a verdade. O neguinho era diferenciado. Quem foi abençoado essa noite? Coloque em prática, irmão, essa mensagem. Aprenda a entender. Vamos recapitular ali os pontos, Paula? Só para a gente poder. Paula, projeta para nós os pontos de novo para a gente poder ler, para gravar. Pode ajeitar ali, Tiagão, por favor. O primeiro, número 1. 1, 2, 3, os irmãos. 2. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Mesmo quando se faz tudo certo. Sétimo. Oitavo. Nono. Ajuda a reduzir o medo dos insucessos. E 10. É uma habilidade. Apesar dos esforços corretos. Pronto aí, Tiagão? Manda bala.
inspiração para prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Teu grande amor não cessar, Eterno não tem fim, quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Minha graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. continuo olhando para ti, E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. O quê? e mesmo quando eu chorar, As vozes. Consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Suas palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos preciosos, nós vamos finalizar esse culto. Você foi abençoado essa noite? Eu espero em Deus que você tenha uma semana abençoada, onde a boa presença do Senhor alcance você e sua família, e que você experimente da provisão de Deus. Aqueles que vão viajar a trabalho, que Deus leve vocês em paz. E enquanto vocês estiverem trabalhando, Deus guarde os seus que ficaram, guarde sua família em nome de Jesus. Seus filhos, tanto no caminho quanto na escola, sejam também guardados pelo Senhor, livrados de todo ensinamento pernicioso, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Os homens juntem as cadeiras. Deus abençoe.